vocês que um grupo se percebe dentro desse espaço. Com todas essas negações, a gente foi para a luta dentro da UEA, porque a UEA é pioneira nas cotas para indígena aqui no estado. Então, são 18 anos de existência, mas que hoje ainda, hoje, graças a esse trabalho que a gente tem feito de mobilização dentro da universidade, de buscar diálogo, de se mostrar dentro da universidade, hoje conseguimos criar um núcleo de políticas. E teve a primeira reunião ainda, nós não temos nada construído, só foi instituído o núcleo, mas que para mim é um ganho muito importante, porque a partir daí a gente pode pensar essa universidade junto com a gente. É importante demais ter o conhecimento de vocês na nossa vida hoje, porque em 30 anos, desde a Constituição, hoje a gente pode dizer que a gente está conseguindo caminhar com as nossas próprias pernas, sem que o Estado tenha esse domínio sobre nós. E a universidade é um espaço fundamental para o indígena estar hoje. Mas é necessário nos dar condição, sim. Não é mimimi de querer bolsa, isso não é. Isso é um discurso que nós não podemos ter. Nós queremos ter condições de finalizar o nosso curso, porque o índice de abandono também dentro das universidades é muito grande. Nós não somos só alunos, nós comemos, nós vestimos, nós temos que morar de aluguel, nós temos que pagar as contas. Então, tudo isso demanda dinheiro nesse mundo capitalista. Diferente de viver na aldeia, que sai para pescar para comer, tu planta uma banana que tem para comer. Aqui não. E os parentes, quando vêm da aldeia, eles falam, eu pensei que a universidade fosse me acolher em tudo isso. E não é assim. Ninguém fala como é a universidade antes de você entrar nela. Então você vai descobrindo isso aos poucos. E assim, a importância do movimento dentro da universidade, ele é fundamental. E assim, você construir rede dentro desses espaços para dialogar. Você precisa dialogar com o outro, você precisa se conectar com o outro. A gente se fortalece muito dessa maneira quando você conhece o outro que está do outro lado e você passa pelas mesmas situações. E a gente tem ânimo para discutir, para pensar a sociedade, quais são as nossas ações diante dessa sociedade como jovem. Eu acho isso muito importante, né? E aqui eu queria... porque a gente sempre tem essas discussões, né? O que queremos, né? O que o indígena quer? A gente é muito questionado ainda hoje. O que vocês querem na universidade? Por que vocês estão aqui? Vocês têm que estar dentro do mato. O povo acha, vocês já passam por isso. Sim. Principalmente dentro da universidade. Dentro da universidade, existe um processo de fusão muito grande por parte dos colegas, principalmente pelos professores. Tem professores que não querem nos orientar. Tem professores mandando para outro núcleo porque não querem nos orientar. Acham que somos incapazes de produzir. Isso é difícil caminhar desse jeito dentro dessa universidade. É bem difícil. Então, assim, e hoje eu faço questão de me mostrar dentro da universidade, porque eu já fui excluída. Eu já fui invisível nos primeiros momentos da universidade. Você se nega para sobreviver, sim, porque nem todos os espaços você vai ser bem-vindo. E quantas vezes eu tive que me negar a minha identidade para se manter ali dentro? E hoje não, eu faço questão de mostrar quem eu sou, de onde que eu vim. Porque só assim, porque todos os processos ali dentro é de silêncio, é de invisibilidade. E nós não podemos aceitar isso. Porque quando você se cala, uma outra voz se levanta e pode ser aquela que vai te deixar mais invisível ainda. Então, diante disso, a gente não pode se calar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E hoje eu não me calo diante de qualquer situação. A gente não pode se calar, né? Nós queremos, dentro da universidade, compartilhar com o mundo a partir da nossa visão. Nós temos uma visão de mundo, nós temos uma maneira de ser, e a gente quer poder compartilhar isso. A gente quer aprender com vocês,
mas a gente quer mostrar também a nossa cultura, os nossos valores, a maneira que nós nos relacionamos com o outro, que é a forma coletiva. A gente ainda é muito coletivo. E a universidade, ela nos recebe como um ser individual. Tipo, tu se vira, cada um por si. Os colegas não têm coragem de ajudar a gente na nossa dificuldade. É uma formação egoísta. É tão egoísta que você está se formando para o capital. Para o capitalismo. Que você é único, você vai disputar com milhares de pessoas, então você está se formando um ser muito egoísta, porque você não consegue pensar no outro, não consegue pensar na dificuldade do teu colega de não entender um texto. Ele entende, porque estudou em escola particular, teve uma educação melhor e tudo, e aquele vai ficando para trás, aí você vai passando na frente, essa disputa o tempo todo. E esse individualismo é que está deixando a nossa sociedade tão doente como ela é hoje. O que é a sociedade? Somos nós. Não pense que a sociedade é o outro. Nós somos essa sociedade e nós estamos doentes, nós estamos adoecendo a terra, porque a nossa ação que está sobre ela, somos nós que fazemos as ações para os outros. Então a gente tem que se olhar como esse ser humano que ainda somos. Porque eu penso que a gente está virando bicho. Porque somos os únicos seres capazes de matar a nossa própria espécie. Isso é bem complicado você pensar esse mundo, nessa visão capitalista. Por isso que eu digo que é importante a gente conhecer outras culturas. Outra visão de ver o mundo, outra visão de se relacionar com os outros seres, com as plantas, com a terra. Hoje estamos tão desespiritualizados de tudo. Nós não conseguimos olhar para o nosso irmão, para o nosso parente, para o nosso colega, como um ser humano. É uma competição o tempo todo, de tudo. E a gente não pode se pensar dessa forma. Então, a gente queria muito, muito mesmo que essa universidade pudesse proporcionar essa experiência, porque seria uma experiência para a gente muito incrível, poder conhecer o mundo de vocês de uma outra forma, e assim a gente também contribuir com uma outra maneira de se pensar no mundo, porque isso se faz necessário nos tempos de hoje. Nós estamos desumanizados, isso é muito triste. A gente dorme atordoado. Eu me sinto assim hoje na cidade. Eu não tenho quase muito tempo, porque eu tenho que trabalhar e do trabalho eu saio para a faculdade. E aí, você não tem relação com a natureza, você não consegue respirar um ar puro, você não consegue olhar para o céu para ver as estrelas. É tanta coisa, o mundo está tão rápido, tão rápido, tão rápido, que você não tem tempo para pensar. Você vive em função das outras coisas e se desconecta de coisas tão importantes. Então, a resistência desses povos hoje, para nós a universidade, ela é fundamental hoje, apesar de todas as críticas que a gente vê. Ela é fundamental, porque a partir daí nós conseguimos também pensar sobre nossos posicionamentos, a nossa escola, a nossa educação. Através da universidade a gente pode dialogar com o Estado, com os governos. Porque se você não tem também conhecimento, você entrega para os outros aquilo que é seu. Então, a universidade para nós, ela tem esse papel importante, mas queremos também que ela construa um currículo diferenciado, que ela valorize essas populações, que ela abra espaço e diálogo para que possamos caminhar juntos dentro desses espaços. E essa seria a minha contribuição nesse momento para vocês. Espero que de alguma forma
possa ter levado uma mensagem de esperança também, em meio a tantos ataques que nós temos sofrido, que a floresta tem sofrido, que as minorias desse país têm sofrido e que a nossa educação também, principalmente, tem sofrido. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar a fala agradecendo cada palestrante que se dispôs a vir aqui a falar na virtude da nossa Semana de Ciências Sociais, porque eu estive extremamente contemplado com todas as falas de todos os companheiros, todos os professores, todas as professoras, e acho que a gente tem muito que aprender com essa luta no geral. E assim, gostaria de iniciar falando que em meados de setembro para outubro do ano passado, eu tive a chance de fazer uma fala na Semana Acadêmica de Ciência Social. No final da Semana Acadêmica de Ciência Social, eu fui convidado para fazer uma fala lá sobre toda a questão política que a gente vive, principalmente dentro da universidade. E uma coisa que eu notava já naquela época era todo o clima que, naquela época ainda, o Bolsonaro não tinha sido eleito ainda, foi antes das eleições, então um clima de medo que se abateu, especificamente sobre a universidade também. E eu lembro que nesse dia eu fiz uma fala rememorando uma história que eu conheço, que não faz tanto tempo assim que aconteceu. Foi em 2016, 2017, na Fazenda Santa Lúcia, numa ocupação, uma organização camponesa, dissidente do MST, a Liga dos Camponeses Pobres, ocupava um latifúndio no Pará, no sul do Pará. E certa noite, policiais militares invadiram a ocupação sem identificação, com o rosto coberto, e assassinaram, executaram 11 dirigentes camponeses da organização. Esse episódio foi conhecido como Chacina do Pau-d'Arco. E eu rememorei ele naquela época, eu trago ele de novo aqui hoje, porque eu acho sempre que a gente tem que se lembrar dos exemplos positivos. Então, seja dos exemplos indígenas, portugueses, que têm dado exemplo para a gente inacreditáveis, mas exemplos camponeses, porque a resposta deles a esse ato não foi ficar com medo, mas foi tomar a terra de volta, e eles assim fizeram. Logo depois que foram assassinados, eles se reagruparam e tomaram a terra de volta, mantiveram a posição deles, se mantiveram na terra, na luta pela terra. Então eu queria trazer e rememorar esse fato aqui hoje para a gente sempre se lembrar desses exemplos de, seja dos camponeses, seja dos povos indígenas, seja de qualquer outro agrupamento que está mostrando para a gente como a gente deve resistir. E é assim que a gente não pode ficar preso, sem atônito, esperando apanhar. A gente tem que ir em frente e ser positivo. Então, hoje em dia a gente está quase acabando o primeiro ano do governo Bolsonaro. Mas eu acho que, acima de tudo, é importante frisar que a nossa resposta a esse primeiro ano foi uma resposta de luta. Foi uma resposta de luta. Por isso eu queria parabenizar aqui cada cientista social que teve à frente das manifestações desse ano, todo esse ano. E eu risco dizer até que ciência social foi o curso que mais levou estudantes da UFAM para as ruas em todas as manifestações. Então, por isso eu fico muito orgulhoso de todos os companheiros que estão aqui presentes. E acho que não tem outra mensagem melhor do que falar que a nossa ciência ela se faz na rua também. E a gente não pode deixar de ir à rua para fazer isso. Então, eu gosto de pensar que a gente está passando pela maior reorganização do movimento estudantil e movimentos políticos sociais no geral que a gente não se viu em muitos anos. No dia 15 de maio, a gente fechou a Avenida Rodrigo Otávio sob chuva. Isso não era, não sei se todos sabem, mas isso não era feito na universidade desde 2012. Esse ano a gente fez isso. A gente fechou sob chuva a Rodrigo Otávio. Assim, falo pessoalmente de mim, não me resta muito tempo ainda na universidade, me formo no ano que vem. Mas eu gosto de pensar que nós, como gestão de centro acadêmico, nós, como parte do movimento estudantil, a gente tem trabalhado intensamente para que os alunos de ciências sociais, daqui para frente, sejam a vanguarda do movimento estudantil da UFAM. E a gente quer isso, a gente quer incentivar que vocês participem, que vocês, e não só indo em atos, mas buscando como construir, tendo essas iniciativas que, como a companheira falou, isso é extremamente importante, que não pode esperar se formar
para começar a fazer as coisas. A gente tem que fazer as coisas desde aqui, porque a universidade é onde vem toda a formação básica e onde muitos outros irão entrar. Então, por isso a gente tem que garantir que ela ainda esteja de pé para começar. Então, acho que a gente tenta, e falando um pouco pelo centro acadêmico, a gente tenta trazer eu acho que toda essa mesa de hoje foi extremamente importante, extremamente pesada para a gente ter essa noção. Conseguimos trazer pessoas muito importantes para falar aqui hoje para vocês, para ter essa chance de vocês refletirem sobre os mais diversos pontos de vista, como a professora falou. E acho que assim, a gente tenta levar, como organização política, como centro acadêmico, a gente tenta levar a seguinte máxima adiante: que o discurso até convence, mas o que arrasta é o exemplo. E é isso que a gente tenta ser com vocês, é isso que a gente tenta ser com estudantes no geral. A gente tenta ser o exemplo. E eu acho que assim, ficou claro pela fala da Wanda que a gente não pode só levantar a bandeira e defender a universidade pública. Porque isso não é mais suficiente, a gente tem que pensar numa nova universidade. Isso cabe a vocês que estão aqui hoje pensar nessa nova universidade, isso cabe a quem vai entrar, isso cabe aos professores, isso cabe a todos nós pensar o que é essa nova universidade, que vai abarcar os interesses efetivamente das classes mais pobres, dos povos indígenas, dos povos camponeses, dos trabalhadores no geral. Então a gente tem que ter sempre essa ideia em mente, de que não adianta a gente ficar na defensiva sempre, a gente está defendendo a universidade. Ok, mas que universidade a gente está defendendo? Essa universidade que exclui os povos indígenas? É uma universidade que deixa os estudantes no geral com uma série de problemas psicológicos pela forma que ela é concebida? Que universidade que a gente está defendendo? Então por isso eu queria que a gente repensasse isso. Não ficar só na defensiva, de defender, porque a gente acaba ficando muito nisso porque querem atacar e tirar o pouco que a gente tem, que é isso. Então não queria que a gente fosse além, a gente queria que fosse propositivo e a gente falasse, não, a gente não quer só defender a universidade, a gente quer pensar numa nova universidade e uma nova universidade que parte toda a base para cima, não de cima para baixo. Então, para isso eu acho que a gente conseguiu ver vários exemplos em nível nacional, a gente, todos que acompanharam as grandes mobilizações desse ano puderam ver isso. Acho que grandes exemplos históricos a gente tem em 2011 na Universidade de Rondônia. Os estudantes ocuparam a reitoria por quase 2 meses e foi a primeira ocupação do Brasil que conseguiu depor um reitor de uma universidade. Depor o reitor da universidade com base na ocupação e fizeram algo extremamente combativo nessa época. Então, a gente sempre tem que lembrar desses grandes exemplos porque a gente não pode cair no pessimismo. Toda vez que alguém chegar pra gente falar algo de vocês não vale nada, de vocês não vai mudar nada, a gente tem que sempre ser muito contrário a isso. A gente tem que sempre bater de frente e falar muito pelo contrário. A nossa luta já mudou muito, como os companheiros falaram, a nossa luta já mudou muito e vai mudar mais. Porque as perspectivas agora são grandiosas. A gente não pode se deixar bater pelo niilismo, pelo pessimismo. As perspectivas daqui para frente, companheiros, são grandiosas. E a gente tem muito o que fazer. É claro, o trabalho que foi imposto agora à nossa geração, o trabalho que o cenário político impôs à nossa geração, ele é perigoso. Não descarto isso. É um trabalho perigoso. Mas eu gosto de pensar que assim como o aço, a nossa juventude se foge do fogo. Então, para isso, a gente tem que pensar e tem que estar se envolvendo politicamente e fazer esse clamor. Eu sou minha voz, faço o mesmo clamor que a banda fez para vocês. Se organizem, procurem com quem se organizar, procurem como fazer, como se mobilizar politicamente. Porque é extremamente necessário. Se a gente não fizer isso agora, a gente não vai ter muito o que restar no que vem. Por mais que já ouvi muitas falas falando que greve atrapalha as aulas. Eu acho que a gente tem que pensar que se a gente não fizer greve, não vai ter mais aula para a gente. O projeto de privatização da universidade é real. Isso é um recurso, ele é real, já foi proposto pelo governo. Se ele não tivesse sido recusado, primeiro que foi recusado no Conselho Universitário, mas o Conselho Universitário do redor do país, mas também foi recusado nas ruas. Eu acho que isso é o mais importante. Isso foi recusado nas ruas. Então, por isso a gente tem que sempre ter essa noção que se isso não tivesse sido feito, isso já possivelmente já teria sido até aprovado. Então, eu gostaria de frisar aos companheiros que a nossa luta, ela importa, ela vale a pena, acima de tudo a nossa luta vale a pena. Então, acho que para finalizar minha fala e abrir para as perguntas, para as contribuições, para o debate no geral, que eu acho que são as coisas mais importantes, assim como o professor Silvio, eu queria finalizar a minha fala com uma citação também. Eu queria fazer uma citação
uma fala que o Virgílio fala para o Dante na Travessia do Inferno. Ele fala que pensa que devemos subir muito mais alto e que foi pouco o haver saído desse abismo. Então eu queria que a gente refletisse sobre isso hoje, refletisse sobre o que a gente está vivendo e pensasse o que a gente vai fazer daqui para frente.